Alô. E aí, galera, tá dando para escutar de boa? Tá, né? Bem, vamos dar início hoje ao debate. Por favor, as pessoas que estão aí fora, por favor, entrar, se acomodem. Nossos candidatos, nossos representantes das chapas. Bem, como foi estabelecido numa reunião com as duas chapas, né? Decidimos as regras do debate de hoje. Estão disponíveis aqui 3 cópias, tanto do edital para pedido de chapa, como as regras do nosso debate. Quem quiser, vem aqui em silêncio, pega, pode ver. Também tem todas as chapas e os seus candidatos e os seus representantes discentes. Para ter uma ordem, estabelecemos alguns blocos. E esses blocos consistem em 4 blocos. O primeiro bloco, cada chapa vai ter 5 minutos para fazer sua apresentação, né? 5 minutos, e esses 5 minutos serão 5 minutos, menos se o candidato não quiser mais falar, mas nada além desses 5 minutos. Nessa reunião também estabelecemos que seriam 2 representantes de cada chapa, a escolha da chapa. Então, a chapa escolheu seus representantes, eles vão permanecer aqui na mesa. O segundo bloco do debate serão divididos em 2 perguntas para o oponente, né? E o oponente terá 1 minuto para a pergunta ser feita, 3 minutos para a resposta, 2 minutos para a réplica e 1 minuto para a tréplica. No terceiro bloco, a gente vai abrir para perguntas da plateia. Tá? Se tiverem muitas perguntas, é bom a gente anotar ou fazer uma ordem para a gente. Vão ser 3 perguntas para cada chapa, tá? Para a gente, senão vai ficar muito extenso. Dessas perguntas, será dividido dessa forma: 1 minuto para a pergunta, 3 minutos para a resposta da chapa que foi questionada e 2 minutos para outra chapa fazer um comentário sobre a pergunta. No quarto bloco, serão 5 minutos, né, das considerações finais para cada chapa. A gente pode ver, tanto na plateia como algum representante na chapa que não ficar na mesa, para também controlar o horário, tá bom? Para a gente ficar batendo o horário, para não passar do limite. E eu gostaria de chamar aqui os nossos representantes das chapas. Por favor, se acomodem. Se quiserem já sentar, se acomodar. Isso, uma salva de palmas. Antes que a gente comece, vamos dar uns recadinhos em relação ao dia da eleição. Como está no edital, a gente precisa de que vocês tragam no dia um documento oficial com foto. A gente já pediu da nossa coordenação a lista de estudantes matriculados e somente esses vão poder votar, tá bom? Carteirinha não vale. Só nesse dia traz a identidade, no outro dia você pode deixar em casa tranquilamente. Só nesse dia mesmo. É isso, né? Bem, isso. A nossa votação, a gente está tentando se aproximar ao máximo do estatuto dos centros acadêmicos, não é isso? Esse é o nosso foco, né? E então na verdade é uma eleição dividida em 2, uma para o centro acadêmico e uma para os representantes discentes. Vocês receberão 2 cédulas, 2 urnas. Uma cédula para o centro acadêmico e uma cédula para os representantes discentes, tá bom? Isso significa que você pode votar para o centro acadêmico numa chapa e pode votar no representante discente de outra chapa, que melhor justifique sua representação, né? Então, só para a gente atentar isso no dia, não ficar um pouco duvidoso. Mas lá, como tanto os centros acadêmicos como os representantes discentes se uniram, né, vai ter lá o mesmo número, o mesmo nome de chapa para ser votado. Outra coisa,
esse é um debate para as eleições. Então, a gente não vai ter perguntas voltadas pessoalmente. Os representantes estarão aqui para responder perguntas relacionadas ao centro acadêmico, tá bom? Então, nossos companheiros aqui da comissão eleitoral estarão aqui para verificar se não está saindo do foco do centro acadêmico, eles vão intervir e a gente vai ter todo o direito de fazer alguma punição, tá bom? Então, já avisando aos nossos queridos aqui que não é uma pergunta pessoal, é pergunta direcionada aos interesses do curso de Ciências Sociais, tá bom? Então, a gente pode fazer o seguinte, se alguém se interessar em falar primeiro na apresentação, ou se vocês quiserem tirar um par ou ímpar, né? Pode falar primeiro, vocês gostariam de falar primeiro? Né? Então, quem tiver o relógio aí, a gente tem 5 minutos para essa apresentação, tá bom? Eu vou controlar aqui também, vou apresentar o relógio para que vocês também... Tá bom? Vocês acompanhem o horário, tá? Bom dia a todos. Meu nome é Natan. Eu estou representando a chapa Movimente, chapa 11, e eu estou principalmente representando a chapa que está se candidatando ao centro acadêmico, né, a essa diretoria executiva. Eu estou candidato a presidente, encabeçando a chapa. E, para começar, eu gostaria primeiro de agradecer a todas as pessoas que têm nos apoiado durante essa semana, as pessoas que compuseram a chapa, porque são pessoas diferentes, com ideias diferentes, uma postura diferente na vida, no curso, mas que todas têm em comum esse interesse em contribuir com uma melhora para o curso de Ciências Sociais. Eu acho que isso tem sido o mais gostoso nessa construção das propostas. As propostas que nós vamos apresentar aqui são propostas voltadas principalmente para as questões da nossa formação acadêmica, da nossa carreira profissional e da nossa carreira científica, bem como questões voltadas para a sociabilidade dos alunos e a forma de como os alunos encaram a universidade e se relacionam entre si. Então, é importante enfatizar também que o Rafael está representando, ele vai se apresentar daqui a pouco, mas ele está representando os representantes discentes, que são uma outra função muito importante no curso, já que tem voz nos departamentos de Antropologia e de Ciências Sociais. Como eu disse, as nossas propostas são voltadas para essas reflexões do curso de Ciências Sociais, voltadas internamente, mas também tentando construir uma relação com os outros centros acadêmicos da universidade, com os conselhos superiores, para resolver problemas mais gerais. A gente sabe das limitações burocráticas, das limitações da execução prática, então são propostas voltadas para o nível do possível. A gente pensou muito em propostas que fossem plausíveis, propostas que a gente conseguisse executar em um ano de gestão. Então, a nossa postura é essa. E uma outra coisa interessante de salientar é que nossas propostas elas são apenas um esqueleto, ou seja, elas dependem de que todas as pessoas se unam a essas propostas e sejam o CACS. Por isso que o nosso slogan é "Você também é CACS", porque é um movimento que só pode acontecer a partir da união de todos em prol de propostas que vão melhorar e vão construir um curso de Ciências Sociais melhor. Muito obrigado. Vou passar a palavra para o Carlete. Bom dia a todos. Meu nome é Rafael, sou aluno do 3º período, sou um dos candidatos à representação discente da chapa Movimente, a chapa 11, juntamente com o Francisco Douglas e o Ademir. E a gente achou importante ter um representante da chapa, que é, no caso, o Natan, que é quem encabeça a chapa, e um representante dos representantes discentes, para que fique claro que no dia da eleição essas votações ela é conjunta, mas ao mesmo tempo separada. Você pode votar numa chapa, mas escolher votar em outra representação discente da outra chapa. Então, foi importante a gente trazer, né, um representante que traga os elementos todos da chapa, mas que uma pessoa também fale um pouco
da representação discente, que pode ser votada separadamente. A representação discente, somos 3, e ela nada mais é do que a construção, a tentativa de estabelecer, desconstruir uma ponte, desconstruir a discussão entre as demandas dos discentes, né, dos alunos do curso de Ciências Sociais, juntamente com os professores. Né. Os 3 representantes discentes, eles têm voz e voto juntamente ao colegiado do curso, ao departamento de Antropologia e ao departamento de Ciências Sociais. Outra coisa que eu queria enfatizar para vocês, enquanto estudantes que somos, as demandas e a discussão e a construção dessa ponte entre alunos e professores não é uma construção, não é uma ponte unilateral. Os alunos, nós como alunos, não podemos vomitar, despejar todos os nossos anseios em cima dos professores. Nós temos que estar preparados e abertos para ouvir o que os professores também têm a dizer. Tá? Outra coisa que eu queria enfatizar é que, no momento da votação, para os representantes discentes, procurem observar quem são os representantes, a atuação desses alunos dentro de sala, o seu posicionamento dentro da sala, qual é a sua postura dentro de sala, se é um estudante ativo, se é um estudante que participa, que lê, que está sempre nos debates, porque o debate lá, juntamente com os professores, é duro, é árduo. E quem não participa, quem não se envolve, não vai estar representando de maneira adequada os estudantes. Desculpa. De boa. Tranquilo, não se... Isso aí, não levem para o lado pessoal na hora que eu for tomar o microfone, tá bom? Bem, vou passar a palavra agora para outra chapa, tá bom? Quando eles começarem a falar, eu dou início ao relógio. Olá, pessoal, bom dia a todos. Quero agradecer o comparecimento dos professores e representantes do nosso curso, seja na pessoa do professor Adenei, seja na pessoa do professor David. Agradecer a participação do primeiro período em massa, agradecer também a participação de todos os outros períodos que estão empenhados e querem, mesmo se formando, estão interessados no segmento e no andamento do curso de Sociologia e no seu fortalecimento no âmbito institucional. Quero agradecer também as pessoas que estão nos ajudando em campanha. Quero agradecer as pessoas que estão curtindo a ideia da nossa chapa, que é a chapa 1, a chapa da renovação. E eu agora vou me apresentar. Sou Wagner, aluno do terceiro período. Estou concorrendo ao cargo de presidente na chapa 1, a chapa da renovação, que temos a ideia de por que me candidatei ao centro acadêmico e por que a nossa chapa se mobilizou nesse sentido para investir na carreira do CA. Porque precisamos não de uma mobilização, precisamos de uma renovação de ideias. Uma renovação no sentido de mudar as ideias. As ideias estão atrasadas, querendo ou não, as lutas estão paradas, o nosso CA tem se enfraquecido muito, a gente não vê uma presença, mas a chapa 1, a chapa da renovação, ela está nesse objetivo. As nossas propostas, vocês puderam ver, elas estão no tripé do que a universidade exige. Estão abrangendo o campo do ensino, da pesquisa e da extensão, que são os 3 campos e os 3 pilares desta instituição acadêmica. E as pessoas que nós escolhemos para a chapa 1, a chapa da renovação, são pessoas diferenciadas, são pessoas que estão dispostas a lutar no curso, são participativas, são pessoas ativas na universidade, são pessoas que comparecem às aulas, são pessoas que leem os textos, e assim, e foi nesse sentido e nesse pilar que a gente trouxe essas pessoas para a nossa chapa. E também, outra coisa que eu queria abordar é que a nossa carreira acadêmica e a nossa chapa e a nossa representação discente, ela quer avançar também em discussões peremptórias, decisivas mesmo para o nosso curso, seja na reformulação da grade curricular, seja em lutar pela criação de um curso de licenciatura em Ciências Sociais, e é nesse sentido que nós vamos batalhar e nos empenhar para avançar mais e mais. Primeiramente, bom dia. O meu nome é Marjorie,
Eu sou do primeiro período de Ciências Sociais. Estou vindo na chapa como vice-presidente e desde já quero agradecer a presença de todos. Primeiramente ao primeiro período que está aqui. Vocês continuem também assim, porque vocês são o início de tudo. Galera do terceiro período que está forte, quinto e sétimo período. Agradecer aos professores que estão presentes, do qual eu não conheço, mas futuramente, continuando no curso, eu vou conhecer bem melhor. E também eu vim falar sobre a importância da construção de um CA de todos. Como vocês bem sabem, é algo histórico, porque é a primeira vez que eu vejo esse bloco movimentado. É muito bom você entrar e já ter esse CA de eleição. Tanto das duas chapas, agradecer também a chapa Movimente, por causa que sem vocês e sem a gente não teria essa eleição. Eu acho que uma chapa única não seria democracia. Não, a gente poderia ver isso como uma democracia disfarçada de ditadura, algo do tipo. Então, é importante a construção das duas chapas, mas eu venho aqui defender a chapa 1. A chapa da renovação, o nosso slogan da qual defendemos é Juntos Podemos Mais, ou seja, todos nós somos CA. O CA só se movimenta com a ajuda dos estudantes. O CA só se movimenta com a ajuda dos membros discentes. E também gostaria de parabenizar o Breno, a Fernanda e o Fabiano, que são concorrentes, são membros discentes. Então, eu quero convidar vocês, venham ser um CA conosco. Eu peço o seu voto de confiança, primeiramente. E que vocês venham, a partir desse debate, ver nossas propostas, porque aqui o que vale não é o caráter de cada um, mas é o que nós vamos apresentar para a melhoria do curso e para que todos venham ser ajudados de qualquer maneira. Obrigada. Bem, vamos dar início ao segundo bloco. Tá? Como nossa chapa Movimentos começou, vou dar a palavra para vocês fazerem a primeira pergunta, tá bom? E vocês terão aí, como combinado, 3 minutos para a resposta. E é uma pergunta relacionada ao curso. 1 minuto para você fazer a pergunta, tá bom? Nós temos acompanhado, né, obviamente, a campanha de vocês, temos visto a mobilização de vocês em relação a essa eleição, que é bastante salutar, mas uma coisa nos chamou a atenção no vídeo que vocês postaram na fanpage de vocês, onde você diz que, com a criação do curso da licenciatura à noite, isso vai ser um fator preponderante para que acabe a evasão dos alunos no curso de Ciências Sociais. Eu queria entender qual é a relação entre a criação de uma licenciatura à noite e a diminuição da evasão dos alunos do curso de Ciências Sociais. Vamos lá. A questão da evasão é muito grande no nosso curso. Mas no que eu me referi a voltar à criação de um curso de licenciatura, eu me referi à evasão própria. Nós temos uma proposta diferente para evitar a evasão do nosso curso matutino. Mas criar um curso de licenciatura que não seja à noite, a evasão talvez possa diminuir, porque o mercado adere aos professores, mas queremos à noite para que os sociólogos, enquanto têm o direito de dar aula de sociologia, possam permanecer e possam avançar nesse sentido, já trazendo um debate do papel da sociologia no ensino médio. Quanto a nós, matutino, o que a nossa chapa propõe? A nossa chapa propõe que na nossa grade curricular se tenha uma carga teórica, porque o nosso curso hoje, querendo ou não, a nossa carga só é teórica. Queremos uma carga horária de 60 ou 120 horas de aulas práticas, porque assim poderíamos tanto participarmos de estágios, poderíamos tanto participarmos de assessoramento, poderíamos dar consultorias, poderíamos atuar nessas áreas como estagiários e como agentes do saber da sociologia, já trazendo esse reconhecimento e levando à população que a sociologia, principalmente hoje no Amazonas, é desconhecida.
é comum você encontrar amigos que te conheçam como serviço social. Então, é nesse sentido, de divulgar a sociologia, de divulgar o nosso curso, mas a questão da evasão da licenciatura é nesse sentido. Evitar a evasão da licenciatura para que seja à noite. Criar o curso, mas que seja à noite para evitar a evasão. Evasão, quanto ao nosso turno matutino, é a adesão dessa carga horária prática para a gente. Muito obrigado. Agora, 2 minutos para a réplica, tá? E depois mais 1 minuto para a tréplica, tá bom? A gente não precisa bater mais palma, acho que a gente já bateu palma demais. A gente pode bater uma palma bem grande no final para a gente, né? Não, porque a gente precisa dar essa continuidade, porque aí pode perder o segmento, tá bom? Vamos evitar um pouco essa... Como é que é? Não é, mas para a gente fluir mais, não, é só uma questão de... A gente pode... 2 minutos aí para a réplica, tá bom? Bom, para começar, 3 pontos para começar, né? Primeiramente, você não respondeu a minha pergunta em relação qual é a relação entre evasão e criação de um novo curso de licenciatura voltado às ciências sociais. Segundo, não está na proposta de vocês que vocês pretendem inserir a licenciatura no curso matutino. Está bem claro aqui, reivindicar a criação do curso de licenciatura em ciências sociais à noite. E terceiro, o curso não é de sociologia, o nosso curso é o curso de ciências sociais que aborda os 3 principais campos, que são antropologia, ciência política e sociologia. A questão da evasão, a nosso ver, não está relacionada com a criação de um novo curso de licenciatura. A questão da evasão está relacionada a uma questão macro, de política de governo educacional. O curso de ciências sociais, a universidade como um todo, vem sofrendo um processo de precarização ao longo do tempo, que começou com o Reúne, em 2007, ou melhor, o processo de expansão das vagas para a universidade pública começou em 2003, o Reúne é de 2007, oficialmente, e ele pretendia se estender até 2012. A proposta do Reúne era expandir as vagas, concomitantemente à ampliação da infraestrutura das universidades, ou seja, o que não vem ocorrendo. Cada vez mais nós percebemos que ocorre uma precarização do estudo. A evasão dos alunos ocorre por conta disso, porque, ao entrarem na universidade, ao se darem conta das estruturas, do processo do curso em si, acabam sendo desestimulados e acabam, portanto, evadindo-se do curso. Então, é muito perigoso, exatamente, não se discute a carreira mais do cientista social, a pessoa entra no curso já praticamente desmotivada. Então, a criação de um novo curso é completamente discutível, uma vez que a existência desse curso já é questionável, ou seja, a reestruturação do nosso curso matutino já é questionável. Propor a criação de um novo é muito arriscado. Muito obrigado. Agora 1 minuto para a tréplica. A gente propõe lutar pela criação da licenciatura porque temos vaga para atuar. Isso seria nós limitarmos a nossa carreira. A licenciatura vem no sentido de nós preenchermos as vagas de sociologia no ensino médio para quando o indivíduo prestar vestibular, ele saiba o que faz um cientista social. Hoje, professor de educação física está dando aula de sociologia. Isso já é um desestímulo para o estudante que faz sociologia no ensino médio. É por isso que nós vemos com essa proposta. A nossa proposta ela está bem clara. Criar à noite para evitar o número de evasão, para que assim a pessoa trabalhe ao dia. E quanto à evasão matutina, está no sentido de aderir aulas práticas, saindo um pouco da teórica, seja 60 ou seja 120 horas. É isso, companheiros. Obrigado. Muito bem, então, essa primeira pergunta. Agora vamos passar a voz para a chapa seguinte para fazer a pergunta. Tudo bem? 1 minuto para a pergunta. Um momento. Então... Primeiramente, bom dia para vocês. A minha pergunta é direcionada ao presidente da Chapa Movimente, com o seguinte: a maioria de vocês já atuavam à frente do curso,
Até eu mesmo, que não era acadêmica, eu sempre ouvia falar da galera que já estava nos coletivos, defendendo uma justa causa. Mas em relação a você, Natan, eu acho meio desconsiderado. Porque, assim, eu nunca vi por favor. Eu gostaria de saber... Não, galera, é o seguinte, o tempo é meu. Eu quero saber... Você, como presidente, encabeçando a chapa, qual vai ser a sua postura em relação às propostas diante do departamento, dos dois departamentos, Antropologia e Ciências Sociais? Bem, vamos voltar aí a lembrar as regras. As regras falavam ali sobre não ser direcionado a pessoas, sim ao centro acadêmico, tá bom? Então, vamos desconsiderar a questão pessoal, por favor, e, por favor, vou dar, como tem aqui ainda 40 segundos para dar os 2 minutos da pergunta, eu vou deixar esses 40 segundos para reformular essa pergunta e direcionar ao centro acadêmico e não à pessoa Natan, presidente da chapa, tá ok? Tudo bem? Tudo bem a todos? Todo mundo compreende isso? Certo? Ótimo. Desculpa se eu fui mal interpretada, mas... Então, concluindo, sendo bem objetiva, qual vai ser a sua postura diante dos dois departamentos em relação à proposta de vocês para o melhoramento desse curso e o andamento da gestão de 1 ano? Agora, vamos passar a palavra, 3 minutos para responder, tá bom? Bom, eu vou tentar fugir do personalismo da pergunta, que permaneceu mesmo o meu nome não tendo sido citado. Mas... eu gostaria de enfatizar que a proposta da nossa chapa é de manter um diálogo contínuo entre professores e alunos, tanto do Departamento de Ciências Sociais quanto do Departamento de Antropologia. O que deve ser salientado é que essa função de construir esse diálogo entre professores e alunos, entre o corpo docente e o corpo discente, é principalmente dos representantes discentes. No caso, o Rafael Carletti está representando os nossos 3 representantes discentes, que são o Ademir Oliveira, o próprio Rafael e o Francisco Douglas. Bom, mas... eu vou aproveitar o resto do tempo para falar da proposta da licenciatura, já que a nossa postura diante dos departamentos vai ser encabeçada e relacionada muito respeitosamente pelos nossos 3 representantes discentes. Falando da questão da licenciatura, que é um problema que eu acho mais urgente do que as questões pessoais e a atuação pessoal de alguém em algum tipo de coletivo, vamos falar de questões mais globais. A questão da licenciatura é um problema sério para nós e a nossa chapa encara esse problema por 2 vias. Primeiro, nós temos um problema da dupla habilitação, que era fornecida até o edital de 2010 e que não é fornecida mais. Então, os alunos que estão no curso e que entraram pelos editais até 2010 precisam ter o seu direito de complemento de habilitação garantido. Então, a nossa chapa pretende que a questão da licenciatura por uma via seja resolvida assim. Os alunos vão ser representados pelo coletivo para que a universidade ofereça esse complemento de habilitação para que os alunos que entraram nos editais que previam a dupla habilitação tenham esse direito resguardado. A outra questão é a seguinte: a gente entende que o curso de Ciências Sociais ele não pode ser segmentado em dois focos, como bacharelado, licenciatura. Ou seja, a gente não pode criar um outro curso simplesmente para construir e para dar conta de uma demanda que o Estado oferece. Ou seja, para ser professores de sociologia no ensino médio. Então, a gente entende que na revisão do projeto político-pedagógico, que não é grade curricular, como a chapa da renovação tem mostrado, porque o projeto político-pedagógico envolve discussões muito mais amplas do que a simples reforma da grade curricular, que seria a mudança das disciplinas no curso. Então, na discussão do projeto político-pedagógico, a gente pretende construir, junto num diálogo entre professores de Ciências Sociais, do Departamento de Ciências Sociais e do Departamento de Antropologia, um curso onde todas essas áreas, essas possibilidades de licenciatura e as possibilidades da carreira de pesquisador e de assessoria sejam contempladas. Obrigado. 2 minutos aqui para a réplica, tá bom? Tá.
Em relação a isso, parabéns aí pela resposta, Natan, mas eu estava querendo outro tipo de resposta. Para até explanar, eu dei até uma oportunidade de vocês falarem a proposta de vocês. Em relação a isso, nós, como Chapa Renovação, você falou sobre a reforma da grade curricular e sobre a criação do curso de licenciatura. Bem sabemos que o cientista social, ele não é tão visado, e até as pessoas, como o próprio Rafael disse, a galera se confunde com sociologia. Não é à toa que agora, no último edital da SEDUC, eles colocaram sociologia, sendo que a UFAM não tem um curso de sociologia, é ciências sociais, a qual até o professor Ademir Ramos entrou com um documento pelo Departamento de Ciências Sociais, pedindo a reformulação desse edital, colocando ciências sociais e o cientista social para prestar o concurso. Em relação a outra questão, em relação aos membros, o curso de licenciatura só não teve aqui por causa de um voto de um membro discente. Isso tem que deixar claro para a galera, que por conta de uma votação de um membro discente, nós não temos o curso de licenciatura. Então, isso vai muito mais além. Por isso que nós apresentamos 3 membros discentes que, para nós, podem fazer um bom trabalho, desempenhar um bom trabalho, não desmerecendo também os outros membros discentes. Eu creio que todos aqueles que estão aqui e que estão concorrendo ao membro discente são capazes de exercer um bom trabalho. E você falou da grade curricular do curso. O diálogo é muito importante entre os 2 departamentos. Não é à toa que essa é a nossa proposta. Há uma carta de compromisso que, se vocês quiserem ver, está na nossa fanpage, e que daqui a pouco nós vamos entregar a vocês e vamos entregar ao departamento. Agora, 1 minuto para a tréplica. Bom, primeiro, quem confundiu sociologia com ciências sociais não foi o Rafael Carletti, foi a pergunta do Wagner que fez essa confusão. Segundo, eu acho muito improvável que um representante discente, porque, assim, os representantes discentes, no colegiado, eles têm direito a 3 votos. Então, é muito inviável, muito improvável que um representante discente tenha sido responsável pelo cancelamento da licenciatura, até porque a representação discente não tem todo esse poder. A representação discente é principalmente para construir um diálogo entre os departamentos e o corpo discente do curso de Ciências Sociais. Eu acho que é só isso que eu gostaria de salientar. Muito bem, a gente está fechando agora essa primeira rodada. Vamos para a segunda rodada de perguntas, tá bom? Passando a pergunta para a chapa Movimente. 1 minuto. Bom, tem uma questão, uma proposta de vocês que a gente gostaria de verificar com mais cuidado, que é a reivindicação no nível do ensino de professor-tutor, né? E a gente gostaria muito de que vocês esclarecessem essa noção de tutela, né, de professor-tutor dos alunos, porque tem nos parecido uma coisa muito estranha diante da estrutura da própria universidade, da capacidade dos alunos de ciências sociais e da relação que os professores e alunos geralmente constroem. Então, eu gostaria que vocês esclarecessem um pouco isso. 3 minutos para a resposta. Vamos lá. A questão do professor tutor é a seguinte: é bem simples esse fato. Queremos impulsionar os grupos de estudo em ciências sociais. E só para esclarecer essa questão de sociologia e ciências sociais, eu não quero enfatizar isso, quem dá aula de licenciatura é o professor de sociologia, tá bom? E o plano político-pedagógico tem empacado ultimamente. Então, tem que haver uma resistência do CA, e a minha postura como presidente será atuante, será de luta nesse sentido, para que isso possa andar, apesar dos fatores burocráticos. Mas falando do professor tutor, queremos impulsionar os grupos de pesquisa em que sentido? Pegaremos os professores de antropologia e os professores da sociologia, do departamento de sociologia e os professores do departamento de antropologia. Faremos uma contagem total desses professores que são efetivos dos quadros
E o que queremos fazer? Faremos um levantamento, isso eu já pedi, ultimamente, eu quero fazer um levantamento dos últimos 5 anos, para ver o grau de abstenção do curso, para que assim a gente possa ter uma noção de quantos alunos permanecem cada ano no curso de Ciências Sociais matutino, porque já acreditamos que o de licenciatura será a nossa base de luta, e lutaremos por isso. Então, quantas pessoas permanecem no curso de Ciências Sociais graduação? Tendo esse número de alunos, dividiremos pelo número proporcional de professores, ou seja, serão distribuídos quantidades exatas para os professores. E não vai ser uma tutela para cuidar de meu filho, vai ser uma reunião de pelo menos um mês, uma reunião de pelo menos a cada mês, para que assim um professor possa instigar o aluno a, no segundo período, já tentar apresentar um projeto de pesquisa. Porque, querendo ou não, devido à nossa grade, infelizmente, está em embasamentos teóricos, ter aulas, uma carga horária só teórica, nós devemos nos dedicar à pesquisa, porque arrumar trabalho está difícil, pelo fato de estudarmos pela manhã. É nesse sentido que vamos atuar, é nesse sentido que vamos trabalhar. E o professor tutor vai ser para instigar o aluno ao ensino e a trabalhar na pesquisa também. Porque foi com a ajuda de instigamento, foi porque eu corri atrás que hoje pude participar de um PIBIC, porque senti essa necessidade de alguém estar auxiliando, de alguém estar orientando. E quem não correu atrás, assim, ficou um pouco perdido nas suas pesquisas, queria fazer pesquisa, mas sentiu esse distanciamento do corpo docente para com o discente. Muito obrigado. Agora, 2 minutos para a réplica. Bom, primeiro... Desculpa. A sua resposta, ela não foi muito esclarecedora. Primeiro, eu gostaria de destacar o termo tutor que vocês usam, porque esse termo ele confunde um pouco a relação entre professores e alunos, que deve ser uma relação de orientação no caso da pesquisa acadêmica. Orientação, porque os professores são mais instruídos e mais bem preparados do que os alunos, obviamente, e porque os alunos têm autonomia para decidir o que vão fazer daquela pesquisa. Ele pode seguir a orientação do professor ou não, né? A tutela é diferente, porque a tutela concebe que esses alunos que vão ser tutelados, eles são incapazes de alguma coisa. Tutela é um termo geralmente utilizado para referir-se à relação de pais com filhos ou a pessoas que têm problemas de saúde mental, que geralmente o Estado conduz ou indica um tutor para ele. No nosso caso, a gente não precisa de tutores, a gente precisa de professores orientadores. Eu acho muito complicado também esse tipo de articulação com os departamentos, porque separar e construir, dizer que professor vai orientar que aluno, ou vai dar uma tutela para determinado aluno, é uma coisa completamente inviável do ponto de vista do próprio conceito de universidade. Então, o que a gente defende a divulgação dos editais de iniciação científica, PIBECs, PASSE e as bolsas, e as demais bolsas, para que os alunos sejam inseridos nas linhas de pesquisa dos professores e nos projetos que os professores já fazem. E de acordo com a linha de pesquisa e os interesses do aluno. E também a divulgação das linhas de pesquisa dos professores e dizer quantas bolsas cada professor oferece, qual o seu vínculo, qual os seus interesses e os seus trabalhos na universidade. Por último, eu acho muito interessante que você fala em professor tutor para suprir um problema do PPP e você não discute PPP. Agora, 1 minuto para a tréplica. É verdade, eu não discuto o PPP porque eu não me sinto representado, infelizmente. A questão do professor tutor, o indivíduo vai escolher o professor que ele quiser. Se o indivíduo gosta de pesquisar criminalidade, ele vai procurar. Mas quando atingir a cota de alunos, na distribuição proporcional, o professor, para não se sentir sobrecarregado, limita um pouco, dá uma orientação. Mas o professor já vai ter um número que é para ele
ter a coordenação dos alunos dele. Mas não limita de um indivíduo, por exemplo, consultar um professor que é especializado em crimes e consultar um professor que especializado em política. Isso não limita. Eu só quero dizer que esse professor será para dar nortes, muitas das vezes, que nós estamos incapazes de fazer, enquanto acadêmicos iniciais. Infelizmente é isso. Obrigado. Agora eu vou passar para a segunda pergunta, a chapa Movimente, a partir da chapa Renovação. 1 minuto para fazer essa pergunta. Bem, eu gostaria de perguntar a outra chapa o seguinte: qual o posicionamento de vocês em relação às questões que não deram para fazer em gestões anteriores, pelo fato de a grande maioria já ter participado, combinando as questões que não deram para fazer e as propostas de vocês hoje são quase idênticas. Então, como tem membros e quase todos partilham da mesma ideia, acreditamos que propostas que já foram feitas anteriormente, hoje estão agregadas no plano de proposta de vocês. Eu gostaria de saber como vocês vão fazer, uma vez já prometido e não feito. Muito obrigado. Agora, 3 minutos para a resposta. Bom, seria... Como é que eu posso dizer? Seria não muito perspicaz da nossa parte se nós não repetíssemos propostas de gestões anteriores que não são nossas. São propostas que vêm desde 92, por exemplo, com a questão da reformulação do plano político-pedagógico. São demandas que o curso exige que a gente responda. Então, se a gente não colocar essas demandas como propostas para a gente tentar cumprir, não tem muita lógica fazer parte de uma eleição assim. Não tem muita lógica concorrer a um centro acadêmico para a melhoria das condições do curso de Ciências Sociais. Tem propostas no curso que elas são quase óbvias. A reformulação do plano político-pedagógico é uma delas. A questão da licenciatura é uma questão urgente que precisa ser resolvida e nós precisamos nos engajar nisso. A questão da divulgação das linhas de pesquisa são questões que são quase uma obrigação dos centros acadêmicos. Então, a gente repete algumas propostas de gestões anteriores, que não são só a gestão do Coletivo Autônomo de Ciências Sociais, mas gestões muito anteriores a isso, desde antes da desmobilização causada pela inserção dos interesses partidários, dos interesses particulares no curso de Ciências Sociais. Então, nossa questão é trazer as propostas que são demandas do curso de Ciências Sociais. São propostas obrigatórias. Eu vou citar algumas delas agora para falar das nossas propostas. Primeiro delas, eu acho que é uma prioridade para nós, é lutar pela reformulação do projeto político-pedagógico, com a possibilidade de criação de carga horária para estágios, visando contemplar uma articulação junto com os outros órgãos públicos que geralmente oferecem concurso para cientistas sociais ou sociólogos com mestrado, etc. Mas a gente precisa construir uma articulação, tanto de pesquisa para aqueles alunos que querem seguir a carreira de pesquisa, né, quanto para alunos que querem atuar nas outras áreas. A gente precisa construir um projeto político-pedagógico para o curso, onde as possibilidades existam e não as limitações. Também discutir a questão da licenciatura, para que a licenciatura se torne mais uma possibilidade, e não um viés ou a única possibilidade de atuação dos cientistas sociais. Outra questão que nós priorizamos é a luta por espaço físico para o centro acadêmico, que é uma questão que é um problema de muito antes da nossa gestão, da gestão do Coletivo Autônomo de Ciências Sociais e dessa proposta de hoje. São problemas estruturais da universidade, problemas que afetam, inclusive, o corpo docente da instituição, que, às vezes, não tem nem sala para atender os alunos, para receber os alunos. Então, a gente precisa destacar questões que são urgentes. Muito obrigado. Agora, 2 minutos para réplica. Falando em sede de CACS, já que foi tocado o assunto, alguém me disse que existia sede de CACS.
No entanto, perdemos para a língua japonesa. Alguém chegou, pegou os materiais do Centro Acadêmico de Ciências Sociais e jogou fora. É isso que eu soube. E falando acerca da licenciatura, voltando para o caso de licenciatura, pela portaria baixada pelo MEC em 2010, não pode haver dupla formação. Ou é necessário a criação, ou se cria um outro curso, ou não tem dupla formação a partir de 2011. E o viés mais fácil para trazer a licenciatura para o debate é impulsionar a criação, sim, a tomada de decisão junto à reitoria, junto ao departamento, se unir ao departamento de antropologia, se unir ao departamento de sociologia e assim avançarmos nessa direção, de querermos o curso de ciências sociais em licenciatura para que o cientista, que o sociólogo possa dar aula. Chega desse negócio de aprendermos com educação física, com o professor de educação física, porque na minha escola ocorria isso. E eu não quero que a minha posteridade sofra essa mesma deficiência. E, abrangendo essa questão de interesses, eu quero dizer a todos que o nosso interesse maior é lutar pelo aluno, é lutar por você, é lutar por nós e avançarmos nessa discussão para termos representatividade, porque é isso que não tem ocorrido. Há uma falta de representatividade imensa, imensa, pessoal. Mas eu, enquanto presidente, e a Marjorie vice, e todo o nosso corpo que escolhemos quanto CA, estamos dispostos a lutar por isso. Muito obrigado. Agora, 1 minuto para tréplica. Bom, primeiro a questão da sala do centro acadêmico, isso é uma coisa que tem que ser recuperada na história do curso. Eu não vi a sala do CA existir, eu sei que existiu uma sala do centro acadêmico, mas na história do nosso curso houveram gestões que foram lideradas por interesses partidários e por um processo de sucateamento da política do curso, e essa sala acabou sendo perdida, e nós temos lutado continuamente, como alunos mesmo, pela retomada da sala do centro acadêmico, e nós vamos continuar lutando, se eleitos, através da nossa chapa. A outra questão é a questão da dupla habilitação, bem observado. O MEC emitiu uma resolução que sugere o cancelamento da dupla habilitação, de bacharelado e licenciatura. É por isso que nós propomos, na discussão do plano político-pedagógico, uma outra forma de concepção de curso, onde haja a possibilidade de o aluno, quando está no curso, escolher o que vai fazer, já que ele vai poder conhecer melhor o curso. Obrigado. Bem, vamos para a próxima pergunta, não é isso? Para a gente terminar essa rodada. Já foi, né? Então, pronto. Essa foi o primeiro bloco do debate. Foi muito interessante as respostas, as perguntas também. Agora, o terceiro bloco consiste em perguntas da plateia. Então, você que tem uma pergunta, tá bom? Pode se candidatar, vamos levantar a mão aí. Pergunta direcionada à chapa, mas a outra chapa vai também, de qualquer forma, responder. Então, como? É assim, o segundo bloco será dividido. Se forem muitas pessoas, seria interessante a gente fazer um sorteio, né? São 3 perguntas para cada chapa, tá bom? Então, se a gente... 1, 2... Podemos fechar nesses 6? Pode? Tá bom? Mais alguém deseja fazer uma pergunta? Não, né? Então, pronto. Acabou sendo 3 perguntas para cada lado. Então, como começou a rodada de perguntas com vocês, vou passar a palavra para quem fizer a pergunta para eles. Tá bom? Quem precisa? Pode ser? Pode vir aqui, por gentileza. Olha, esse bloco consiste no seguinte: 1 minuto para a pergunta da plateia. Pois não. A uma chapa. É isso. Vou ler como foi decidido com as 2 chapas, tá ok? O terceiro bloco consiste em perguntas da plateia, limite de 3 para cada chapa. No terceiro bloco, o tempo será dividido da seguinte maneira: 1 minuto para a pergunta, 3 minutos para a resposta da chapa e 2 minutos para o comentário da outra chapa. Tá ok?
Legal, né? Então pronto, vamos começar com o nosso querido Matarazzo. 1 minuto. Bem, eu sou o Matarazzo, acho que todo mundo me conhece. A pergunta é sobre a sala, né? Chegaram aqui logo no primeiro período e começaram a jogar pedra na gente, dizendo que a gente não tinha sala, colocando culpa principalmente na gente. Só que eu quero saber qual é a mágica das salas, principalmente no ICHL. A gente tem lutado há muito tempo por salas dos centros acadêmicos do ICHL. Isso é um problema estrutural. Professores não têm sala, grupo de pesquisa não tem sala. E para estudante, muito menos ainda. A gente tem ido lá, tem escrito, tem ocupado a reitoria. Então, a pergunta, qual é a mágica das salas? E eu acho leviano também culpar a gente. Não, vocês acabaram com o CACS, vocês são os culpados da sala. Eu quero saber qual é a linha que tem que fazer, diferente do que a gente já fez para conseguir a sala. Acho que é isso. Ok, agora 3 minutos para a resposta. Eu vejo que eu acho que mais cabível responder isso sou eu. Até mesmo que percebi que foi direcionada para o primeiro período. Em nenhum momento, eu acho que você pode ter interpretado mal, em nenhum momento, a gente do primeiro período falou que vocês que acabaram. Pelo contrário, a gente via que vocês lutavam sozinhos. E até mesmo, ser bem sincera, tinha um preconceito com as pessoas que eram partidárias. Foi isso que todos até, gostaria até de falar com a galera que está do primeiro período aqui, que eu vejo que é a maioria, a gente já teve vários debates dentro da nossa sala falando que não tem nada a ver isso, que a gente não pode misturar as coisas. E em relação a essa, que vocês terminaram, vocês que acabaram com o CACS, pelo que eu saiba, nunca teve CACS para mim aqui. O que tinha não, peraí. Não teve CACS em coisa de eleição como está tendo agora. Sempre tinha os alunos que estavam à frente, da qual eu reconheço que fizeram sim uma história aqui. A maioria da chapa de vocês são pessoas que já lutavam aqui. Mas agora, como o CACS é reconhecido, vejo eu tendo uma eleição sendo democraticamente feita, é essa. Então, eu quero que você desconsidere, porque em nenhum momento o primeiro período falou que vocês são os vilões da história. Pelo contrário, não é à toa que na primeira Assembleia Geral, nós, calouros, fomos para lá para ver o posicionamento de vocês, ver como vocês agiam, e nós se manifestamos. Até com a fala, agradecemos porque vocês nos aceitaram. Até o Natan deu um exemplo que ele no primeiro período não teve tanta participação. E a gente não é à toa que nós estamos aqui. Eu sou calouro e estou numa chapa. Então, não desconsiderando a ideia da galera, mas a gente está vendo isso como uma forma democrática. Eu acho que, se eu não respondi, 3 minutos, Sandro? Tá. E concluído em relação ao CACS, a gente eu principalmente, gostaria de pedir desculpas se vocês me interpretaram mal, botando vocês como vilão, mas em nenhum momento a gente falou que vocês foram os vilões da história. Pelo contrário, a gente apenas indagou por que não tinha sala de CACS, por que não tinha certas coisas, e nós fomos correr atrás para saber, e se fosse possível participar do movimento, a gente ia participar, mas como teve eleição, então nós resolvemos também entrar numa chapa e concorrer para a melhoria do curso, porque eu acho que ambas, sendo a Movimente ou a Renovação ganhar, de qualquer maneira, aqui perder vai ter que se juntar, porque todo mundo é CACS, independentemente de quem ganhar ou perder. Não pode ter oposição dentro do nosso curso. Agora 2 minutos para o comentário da pergunta do Matarazzo. Bom, primeiramente é o seguinte, se não deve se levar em conta essa questão das pessoas serem vinculadas a um partido político, de terem vínculo partidário, também não se deve levar e dizer que isso vai causar um aparelhamento do centro acadêmico por conta de ideologias partidárias. Também não se deve dizer, como é dito por uma pessoa que apoia a chapa de vocês, que o fato do Natan pertencer a um núcleo de pesquisa vai fazer com que esse núcleo de pesquisa aparelhe o centro acadêmico. Isso foi dito explicitamente em redes sociais, eu tenho aqui, qualquer um pode entrar no Facebook e ver. Então,
se é uma coisa, né, 2 pesos e 2 medidas, não dá para ser. Então, se não deve se levantar a questão do partidarismo, não se deve levantar a questão do vínculo de núcleos dentro da universidade, certo? A segunda coisa também que eu tenho percebido por essa mesma pessoa que apoia a chapa de vocês, ela postou uma outra fala numa rede social. Ela postou uma outra coisa na rede social que diz assim: não queremos um CACS que satanize os calouros, fazendo menção, obviamente, diretamente à nossa chapa. Eu queria saber dos calouros qual foi o momento, ou qual foi a pessoa em que, em algum momento, satanizou os calouros, pressionou os calouros de alguma maneira, fizemos trotes com os calouros, fizemos vocês passarem por algum tipo de vergonha, alguma coisa desse tipo. Então, eu acho o seguinte: jogar as coisas nas redes sociais assim, de forma leviana, para jogar uma chapa contra a outra, é extremamente pequeno, extremamente pequeno. Prova disso é que a nossa chapa é plural, ela é super diversificada. Temos a Sara, a Jana do primeiro período, eu, o Douglas Ademir do terceiro, Natan do quinto, Mata de... despriorizado você. Brincadeira. Mas, enfim, eu não vejo essa polêmica, sabe? É pequena demais para as necessidades do curso. Ok. Agora, vamos fazer uma pergunta direcionada ao movimento. Você? 1 minuto, se quiser vir por aqui, para todo mundo. Pode, por favor. Bom dia, meu nome é Rafael. Eu vou primeiro fazer um ato aqui que é simbólico, dizer o seguinte: que a minha pergunta não é de chapa 1 para chapa 11, uma pergunta de estudante. E eu quero agradecer a fala do Rafael no começo, que disse que era muito importante que vocês olhassem o que os alunos fizeram. Depois ele negou que não podia ter um comentário da Marlon, tudo bem. Olhem o que os alunos fizeram, olhem o que os representantes discentes vão fazer. Representantes discentes que abandonam curso e vem para cá, que abandonam outro curso e vem para cá. Representante discente, representante de chapa, que quer fazer manifestação em gabinete. Nós, Israel, o próprio Matarazzo, o professor, o Dr. Marcelo Seráfico, sabem quem participava do movimento de greve dos estudantes, quem participava do movimento aqui na universidade. É por isso, não pode citar nome, mas vocês sabem do que eu estou falando. E eu agradeço muito a fala do Rafael, porque foi isso que ele disse. Olhem o que os alunos fizeram, olhem se tem história. Vou fazer a pergunta, 1 minuto para fazer. 1 minuto. Olhem se fizeram história. E não fez, não apertou uma esponja. Agora, não foi feita a pergunta. 3 minutos para a resposta. Isso. Bom, eu vou fazer uma coisa um pouco diferente, talvez, do que a gente... Hã? Do que a gente está propondo aqui, que é desimpessoalizar a coisa, mas eu acho que a colocação do Rafael exige uma pessoalização. E eu preciso pessoalizar esse argumento e os argumentos que ele coloca, e assumo completamente a carapuça que ele solta. Bom, a minha história no curso de Ciências Sociais, eu entrei com 16 para 17 anos e eu não sabia o que queria da vida, como muitas pessoas de 16, 17 anos. E eu entrei no curso também fazendo outro curso, que era um curso de música. Eu fiz curso de música na UEA, eu sou apaixonado por música clássica, e o curso de Ciências Sociais me tocou de uma forma que a música não me tocava, e talvez eu precisasse ser tocado primeiro pelo curso de Ciências Sociais para ser um melhor músico. Então, eu desisti do curso de música e optei por seguir no curso de Ciências Sociais. É por isso que o Rafael Amorim falava em pessoas que abandonam cursos. Eu abandonei o curso de música da UEA, me dei a esse luxo, sou uma pessoa pobre, estudei música clássica na marra, não tinha nem instrumento, um professor que me emprestou instrumento para eu aprender, e me dei ao luxo e ao direito de testar os meus limites para saber se eu era um bom músico ou não. Por isso que eu fiz o vestibular para música e fiz o vestibular para Ciências Sociais, que eram 2 paixões da minha vida. Eu optei por uma dessas paixões, fazendo Ciências Sociais, e eu estou aqui por essa paixão, porque as Ciências Sociais mexeu com a minha história, mexeu com a minha trajetória,
mexer com as minhas concepções e com a minha forma de entender o mundo. E é por isso que eu estou encabeçando essa chapa, não apenas como, sei lá, um cargo de presidente, um cargo hierárquico, mas como uma pessoa que compartilha das ideias de outras pessoas que estão me apoiando e que me colocaram aqui e que acreditaram que eu podia representá-las. E eu estou me colocando nesse lugar de aluno de ciências sociais, apaixonado por ciências sociais, que gosta da pesquisa acadêmica, que acredita que as ciências sociais têm capacidade de mudar as coisas, de transformar o mundo, e as nossas propostas elas são para esse movimento. É por isso que o nome da nossa chapa é Movimente. É um movimento de transformação, um movimento de união em prol do curso de ciências sociais. É isso. Ok, agora temos 2 minutos para comentários. Olá, pessoal. Eu não sou apaixonado, eu amo as ciências sociais. Mas é o seguinte, como não houve pergunta e houve uma defesa pessoal, eu vou falar da sala do CACS novamente. Não existe mágica, querido Matarazzo. Existe sim um compromisso da Chapa 1 em lutar por uma sede. Seja lutar combativamente com reitora, com o chefe do CHL, com o diretor do CHL, com o chefe de departamento. Existe sim uma luta, um compromisso nosso, da Chapa 1, Chapa da Renovação, e nós vamos lutar por isso, nós queremos isso. E o diálogo, acredito que já está muito adiantado nesse sentido, porque eu pesquisei sobre isso, e nós vamos avançar. E voltando a uma outra questão, de CACS ainda, de sede, meus queridos e minhas queridas, meus caros e caras colegas, né? Eu quero dizer para vocês que a Chapa 1, quando nós nos mobilizamos, escolhemos pessoas estratégicas, pessoas que poderiam nos ajudar com um diálogo já com alguma pessoa. Estamos aqui, podemos parecer uma chapa do primeiro e do terceiro período. É isso sim, a nossa chapa é composta por esse pessoal. E ainda temos o nosso companheiro Péricles, que já é antigo no curso. Mas, essas pessoas estratégicas, elas ajudam e muito no diálogo. Não precisamos só combater, muitas das vezes, precisamos dialogar. E é nesse sentido que a nossa chapa está empenhada. E assim iremos conseguir a sede do CACS, porque vai existir, né? Ok, agora mais uma pergunta direcionada a eles primeiro, tá bom? Na próxima você... Tá bom? Então vamos só lembrar, vamos respeitar o tempo. Se quiserem fazer um comentário, faça a pergunta primeiro, faça um comentário, senão vai acontecer o que aconteceu na outra pergunta. E não vamos abrir exceção para ninguém, tá bom? Tá no nosso edital, tá na nossa reunião, todo mundo acertou o tempo, então a gente não pode fugir disso, ok? Não leve para o lado pessoal que eu corto, é porque eu estou aqui para isso, senão vai virar festa. E não é isso que a gente está querendo fazer aqui, tá bom? Então, pode vir aqui. Então, 1 minuto para a pergunta. Bom dia a todos. Bom, eu acho que essa discussão de primeiro e segundo período, participar ou não do CACS, ou de que não há luta, eu acho que isso é um pouco delicado enquanto não conhecemos a história de quem participa. Eu, do primeiro período, fui representar os alunos da UFAM, em Brasília, no Comando Nacional de Greve Estudantil. E eu participei dia e noite, sol quente, com os grupos que fazem parte também da nossa chapa. Observando o perfil de alguns candidatos, observei que há um certo tipo moral machista e homofóbica dentro de alguns perfis. Minha pergunta é, eu, como fazendo parte de um grupo GLS dentro da UFAM, qual é a proposta fora dessas para acolher esses grupos e qual é o diálogo que esses grupos vão fazer com o nosso grupo? Ou seja, porque tivemos muitos embates por causa dessa ideia, completamente contra grupos. Como é que eu vou me sentir contemplado numa chapa? Qual é a proposta da chapa, das duas chapas, para esses grupos? Minoritários, mas que, na verdade, têm peso dentro da UFAM e merecem ser respeitados. Okay. 3 minutos para a resposta. Em relação a isso, eu, pelo menos, desconheço uma ação homofóbica. Eu não sou. Eu acho que eu tenho o respeito de todo mundo. Se alguém é homossexual ou não, isso cabe o direito seu, isso não implica no CA. Claro que o CA vai trabalhar com isso. Não é à toa que nós temos uma das propostas de ampliar o diálogo com os movimentos sociais.
Existem movimentos sociais LGBT, das quais eu também conheço, e tenho amigos, como aqui na UFAM também tem. Eu vejo assim, e também tem a parte cultural. Eu acho que essa parte LGBT faz parte da construção do CA. Assim como também tem movimento das mulheres, eu já vi até um cartaz, eu acho que é Movimento Feminista Baré, não sei o nome, alguém me corrija se for necessário. Assim como pode ter outros movimentos, aqui a gente é amplo. O CA ele não fica só limitado ao estudante. O CA pode fazer articulação também das sociedades civis. Tem um movimento, um exemplo no Coroado, o CA pode ir lá, não, o CA de Ciências Sociais, vem aqui ajudar a articular, nós podemos trazer os alunos para conhecer, até fazer um estudo, mas agora que está sendo muito pautado, isso sobre a homofobia, pode gerar um estudo, nós como cientistas sociais, começar a estudar essa realidade que vem acontecendo na sociedade. Então eu vejo o seguinte, Douglas, né? Douglas, em relação a isso, eu vejo que nós temos duas propostas, que é ampliar o diálogo com esses movimentos sociais, em nenhum momento discriminalizando nenhum, pelo contrário, todos são bem-vindos ao grupo, porque eu creio que aqui na sala tem gente que é homossexual, tem gente que não é, tem gente que é bissexual, tem gente que é metro, e eu respeito todos. E tenho meus melhores amigos são homossexuais. Então, eu acho que não tem uma discriminação. Não, eu não estou falando referente a você. Mas eu estou falando dos meus amigos que eu tenho. E conheço muitos homossexuais que são parte de lutas, são do movimento estudantil, ou são de outros movimentos. E, com certeza, se a gente chamar, vamos fazer um ótimo diálogo e nós podemos fazer um projeto pioneiro nessa área LGBT aqui no nosso Centro Acadêmico de Ciências Sociais. Espero ter respondido a sua pergunta, tá bom? Agora, 2 minutos para comentários. Bom, a postura da nossa chapa é liberdade, todo mundo... mas as nossas propostas são, principalmente, ligadas à pesquisa. Porque... a gente tem núcleos de pesquisa e professores que se dedicam à questão da diversidade sexual e dos direitos sexuais e dos direitos humanos focados nos direitos sexuais. Então, o nosso foco é voltado para que os alunos construam uma relação de pesquisa e de conhecimento em relação as sexualidades múltiplas que existem no mundo. Mas também a gente tem uma postura que ela é uma postura meio latente na nossa chapa, que é... Matarazzo é ativista do Fórum LGBT, estuda homossexualidades, estuda masculinidades em relação às homossexualidades. Então, a gente tem uma discussão que não está pautada só num movimento, num engajamento pelos direitos, vamos lutar pelos direitos sexuais, mas a gente tem um engajamento que é tanto político quanto intelectual. Eu acredito que esse é o diferencial da nossa proposta. Nossa proposta alia intelecto e pesquisa e extensão. A gente constrói no pensamento e consegue agir no mundo por essa via, né? Então, é isso. Okay. Agora temos... mais 2 inscritos para fazer a pergunta para vocês. Qual é o próximo? Você? Então vem cá, por gentileza. 1 minuto para a pergunta, tá? Primeiramente, bom dia a todos. Eu sou Danilo Júnior, sou acadêmico de Ciências Sociais, 3º período. Me sinto muito orgulhoso de fazer parte deste grupo seleto, crítico, e quero dizer a todos que, como ser humano, como pessoa, tenho dias felizes e dias infelizes. Já fui muito infeliz no meu discurso. Hoje em dia, procuro trabalhar ele melhor, pensar bem nas reflexões. Em relação a indiretas, o que eu tenho a dizer sobre isso é que eu já me retratei em relação a alguma postura infeliz que eu possa ter tido no curso. E, mais uma vez, se alguém se sentiu ofendido, eu estou aqui pronto a atendê-lo e a ouvir a todos, tá? A pergunta é... eu quero saber o que a chapa de vocês, a chapa 11, ou a nossa chapa, que é a chapa da renovação, tem a dizer, tem a fazer pela carreira acadêmica que está abandonada.
entendeu? Eu fico triste quando eu falo do meu curso e ninguém conhece, quando todos participam do JUFAM, dos Jogos Estudantis, e o nosso curso nunca participa. Obrigado. Ok. 3 minutos para a resposta. Bom, para a questão da carreira acadêmica. Bom, o termo que você usou, carreira acadêmica, ele faz referência a 2 níveis. E a gente tem pensado as propostas em 2 níveis, né? A nossa formação acadêmica e a nossa carreira profissional. Então, aliar essas 2 coisas, né, é muito importante, e as 2 coisas estão realmente relacionadas. Mas, quanto à questão da formação acadêmica, eu acho que o ponto principal, e não tem como a gente fugir disso, é a discussão do projeto político-pedagógico do curso. É até chato ficar enfatizando isso o tempo todo, mas eu acho que todas as gestões de CACs que já existiram no curso enfatizaram essa mesma questão, porque é um problema urgente e que a gente precisa construir um diálogo com os professores para que a gente tenha uma formação mais adequada com as novas perspectivas do século XXI. Né? A gente estudou o projeto político-pedagógico vigente e a gente viu que a proposta do curso ela ainda tem muitos resquícios da proposta original formulada em 1988, quando o curso de Ciências Sociais foi aprovado e foi constituído na universidade. Então, a gente precisa, com urgência, para o nível da nossa formação acadêmica, rever esse projeto político e pedagógico do curso, que não é só a mudança da grade curricular, é também a mudança das emendas das disciplinas, que são os conceitos e os propósitos de cada disciplina. A gente tem que revisar a bibliografia que tem sido utilizada, atualizar para bibliografias mais contemporâneas e, no nível da formação acadêmica, essas são as nossas propostas. Com relação à formação, a carreira profissional, a gente precisa que o projeto político-pedagógico do curso ele proporcione opções. Então, a gente precisa de um projeto político-pedagógico cuja licenciatura seja contemplada sem ser dupla habilitação, porque em nenhum momento nós falamos na Chapa Movimente em dupla habilitação, porque a gente tem pleno conhecimento de que essa condição é inviável por conta das regras do MEC, mas a gente precisa de que a licenciatura seja contemplada no curso e seja uma possibilidade. A gente precisa que a atuação em outros órgãos públicos seja uma possibilidade e a gente precisa construir no projeto político-pedagógico também melhores condições para que aqueles alunos que querem continuar a carreira como pesquisadores possam desenvolver-se e possam seguir essa carreira acadêmica. Então, a coisa pode parecer segmentada, mas ela está muito acoplada. E a gente pensa tudo isso em conjunto. É por isso que é importante tematizar as coisas. Agora, 2 minutos para o comentário, ok? Olá, pessoal. É o seguinte, se está empacado o projeto político-pedagógico, se não avança, devemos ter uma representação, enquanto CACs, enquanto representação discente, bem aguerrida, né? Nesse sentido mesmo. E nós, da Chapa Renovação, Vote 1, estamos com essa disposição. Estamos com vontade de fazer esse projeto político-pedagógico avançar. Não por nós, mas conversarmos com todos os outros CEAs. E há uma proposta dentro do nosso corpo de proposta, que é ampliar o diálogo com os CEAs da região norte, porque isso é possível. Essa troca de experiências com os CEAs da região norte irá nos ajudar na elaboração do nosso projeto político-pedagógico. Devemos sim ter uma identidade institucional, mas o que vemos é que muitas das vezes as grades são parecidas, os projetos político-pedagógicos são parecidos. Então vamos criar uma identidade do norte, uma identidade amazônica, uma identidade da região norte que tem uma sociologia forte. E enfatizando a questão de esportes, estamos bem empenhados nisso, Danilo. Temos pessoas dentro do nosso grupo, dentro do nosso corpo de chapa, que participam de rugby, futebol, e na questão de cestas culturais, temos pessoas que
já transitou por várias bandas. Nós conhecemos DJs, conhecemos... Então, é naquele sentido que eu falei, pessoas bem articuladas. É nesse sentido que vamos trabalhar. É nesse sentido que vamos trazer. E já manifestaram apoio em disposição para virem para cestas culturais. Então, votem na Chapa 1, a Chapa da Renovação, porque juntos podemos mais nesse sentido. Ok, agora vamos para a próxima pergunta. Para a Chapa... Sim, temos mais inscritos para fazer essa pergunta. E a pergunta... Essa é a última pergunta. Não, foram 4. A última pergunta para essa chapa vai ter, né, a resposta e depois mais uma pergunta, tá? Só que é o seguinte, verificamos que tem pessoas inscritas interessadas também em fazer essa última pergunta para a chapa 11. 11 não, desculpe. 1, renovação. Então... ele estava escrito primeiro, aí eu não sei com vocês, a gente tem essa chance de abrir ou não, dependendo do nosso colega. Essa é a última pergunta para essa chapa. Vai fazer a pergunta? Vai abrir para... Vai, então venha cá, por gentileza. Venha. Então, 1 minuto para a pergunta. Pois é, né? Eu tenho dialogado bastante com a Movimente e também um pouco com a Chapa da Renovação. Minha pergunta é saber qual é o eixo político e horizonte político que vocês têm para o CACS. Isso é a minha pergunta. E, mais ainda, como esse eixo político se encaixa dentro da Articulação Nacional de Estudantes de Ciências Sociais? Ok. 3 minutos para a resposta. Olá, pessoal. Nosso eixo vai ser de enfrentamento, nosso eixo vai ser de diálogo e também, por favor, preservar minha fala. Então vai ser nesse sentido. Nós vamos ser combativos e na articulação nacional, a nossa proposta, primeiro, a gente vai conquistar a região norte, depois avançamos, porque é com isso que acreditamos, Israel, é com isso que acreditamos. A região norte está necessária desse diálogo. Através dos CACs da região norte, avançamos. Não vamos pensar numa coisa que não dá para fazer agora. O que dá para fazer no momento, enquanto Chapa 1, enquanto Chapa da Renovação, o que dá para fazer nesse momento é essa aproximação com os estados do norte. Porque não dá para avançar. O CACS está desmobilizado. A gestão que vai pegar agora vai ter que construir um CACS que está totalmente apagado, que está sumido. Devemos criar uma identidade institucional para depois avançarmos. Mas a partir do momento em que criada essa identidade institucional, avançaremos para norte e depois para o restante do país. Vamos pensar enquanto nós, porque ultimamente temos pensado bastante algumas movimentações, mas temos sucateado o nosso curso com representações, seja no sentido representação discente, seja no reconhecimento quanto CACS. Precisamos disso, pessoal. O que nós precisamos é representação para nós, agora, criar uma identidade. Outro dia me reuni com um indivíduo da engenharia civil, ele disse qual o posicionamento do ICHL nesse sentido. E o curso que ele se referia mais diretamente era o curso de ciências sociais. É porque nós que levamos esse embate de luta nas manifestações que ocorreram. É porque ele já vê em nós essa identidade de avanço, de protesto, de ser aguerrido nas nossas críticas. Vamos criar essa identidade institucional, vou bater nisso, e ampliar o diálogo para a região norte, para poder avançarmos num eixo político nacional. Aí assim reflete a resposta. Muito obrigado. Agora 2 minutos para comentário. Pô, me senti jogando War agora, né? Vamos conquistar o norte e avançar para a Oceania ali e tal. Mas é o seguinte,
eu e Israel, a gente conversou bastante sobre esse eixo político, qual seria o eixo político da Chapa Movimente, e a gente se pautou, a chapa se pautou em duas frentes, digamos assim. Primeiro, que é atender, obviamente, todas as demandas dos alunos de Ciências Sociais, todas as demandas do curso de Ciências Sociais, no primeiro momento. Ou seja, nós temos propostas, o curso de Ciências Sociais, diferentemente do que a maioria das pessoas apregoa por aí, a meu ver, não está sucateado. A meu ver, não está na lata do lixo. A meu ver, é um curso muito, muito bom. Existem lacunas, existem deficiências, existem coisas que precisam ser repensadas, mas dizer que o curso de Ciências Sociais está na lata do lixo, está sucateado, é de uma presunção muito grande, né? Voltando ao eixo político, então, nesse primeiro momento, nós elencamos todas as nossas propostas primeiras são voltadas para o Centro Acadêmico de Ciências Sociais, são voltadas para o curso de Ciências Sociais. Tudo bem, isso é um ponto. Segundo, qual vai ser a atuação do CACS frente à universidade? Qual vai ser o posicionamento do CACS frente aos outros CAs? Qual vai ser o posicionamento do CACS frente ao minicampus? Qual vai ser o posicionamento do CACS frente à interdisciplinaridade que tanto se pregou por aí e ninguém cumpre? Ou seja, esse é o eixo político macro. Como que o CACS vai se relacionar com outros CAs? O CACS vai apoiar as lutas sociais, os movimentos sociais voltados para a melhoria da educação? O CACS vai ser um parceiro da ADUA? O CACS vai para a rua, quando eles vão para a rua e reivindicar a melhoria da educação? Ou seja, Acabou, velho? Tá bom, agora vamos para a última pergunta, para a Chapa Movimente, Chapa 11, não é isso? Com o nosso querido Riomar Mateus. 1 minuto para a pergunta. Bom, eu sou novo aqui no Amazonas e na universidade. Então, a minha pergunta é direcionada a 3 pontos. Primeiro, direcionar uma política para os diversos grupos que tem aqui já não é uma forma de discriminar esses grupos. Por que não deixar eles como uma forma geral? Por que tem que ter uma coisa voltada para eles? Isso, ao meu ver, é uma forma de descriminalização. Voltar uma política para um determinado grupo. A outra coisa, não é bem-vindo o movimento partidário aqui, beleza. Só que levantar a bandeira de uma sala para o CACS com um nome embaixo escrito Tucandeira também não é uma forma de levantar um movimento partidário. Eu vi isso na placa lá na frente, eu vi. E outra coisa, vocês têm no coisa um lema com uma palavra muito me chamou a atenção, que é autônomo. O que é ser autônomo para mim? É ser livre, ser independente dentro de algo. Autônomo de pensamento, muito bem-vindo com certeza. Mas ser autônomo dentro de uma universidade, até que ponto isso é bom? Obrigado. 3 minutos aí para a resposta. Bom, primeiro, nós não temos propostas segmentadas. Nossas propostas, elas têm um fio condutor, que é a melhoria do curso de Ciências Sociais, e são propostas voltadas para o curso de Ciências Sociais. Quando a gente fala em posturas em relação a determinados grupos que são vítimas de preconceito, a gente está falando uma outra coisa. A gente não está dizendo que tem propostas para segmentar esses grupos ou construir segmentos ou viabilizar qualquer tipo de segmento. Outra questão é o seguinte, o coletivo Tucandeira é uma coisa, o CACS é outra. E a Movimente é interdependente do coletivo Tucandeira. E outra coisa, é extremamente leviano alguém criticar o movimento do coletivo Tucandeira. Critica porque não conhece. Eu tive a oportunidade de estar perto agora deles por conta da chapa, não estava perto. Eu era colega de muitas pessoas que participam do coletivo Tucandeira, mas não estava perto da atuação deles como coletivo Tucandeira. E eles têm um movimento muito interessante e muito importante para a universidade. Reivindicam questões pontuais que são a questão do RU, do integração, problemas que a gente vive todos os dias. Eu fui almoçar com os meninos ali no RU, serviram uma lasca de peixe seco embebido em óleo, e aí o pessoal juntou tudo aquilo num saquinho, levou para a pró-reitoria e já foi fazer uma reivindicação. Então, é gente que está disposta a construir reivindicações pontuais e muito rápidas. E a universidade precisa, sim, disso, de movimentos que se articulem entre os estudantes. A gente tem que respeitar
respeitar o coletivo Tucandeira, porque ele não é um coletivo manipulado pelas elites, como os partidos políticos têm sido manipulados. E a gente não pode dizer que alguém que traz a bandeira de um partido tá errado. A gente não diz isso. A gente só diz que os interesses partidários que já influenciaram na história do curso de Ciências Sociais são responsáveis pelo sucateamento do curso e de qualquer movimento dos estudantes no curso de Ciências Sociais. E isso é autonomia. Isso é uma coletividade autônoma, que não se vende para os partidos, que não se vende para as elites, mas que constrói argumentos e que constrói posturas em coletividade, posturas em prol da universidade. Dois minutos para comentário. Rapidinho, galera, bora garantir a fala aí. Em relação ao comentário da resposta do Natan, eu vejo assim, o CACS, ele não pode atender assuntos de determinados grupos. Isso tem que ser bem esclarecido. Tem que atender a base. A base são os estudantes acadêmicos de ciências sociais. Eu vejo que o seguinte, em relação ao coletivo Tucandeira, conheço, um exemplo disso é a Jeane, conheço uma pessoa que sempre está na luta aí, já de muito tempo. Tem outros coletivos também, mas o mais visível é o Tucandeira, tem outros coletivos que participam de lutas, assim como também na universidade tem ME com as forças partidárias. Daí a gente vive num país livre, democrático, então cada um tem a sua bandeira a se levantar. E aqui o CACS não pode estar levantando nem bandeira partidária e muito menos bandeira de coletivo. A bandeira que tem que ser levantada é a bandeira dos estudantes, pô. Então, eu acho que tudo que foge do centro acadêmico, tudo que foge da linha de pensamento do acadêmico de ciências sociais, está submetido a levantar alguma bandeira. Isso tem que ser bem esclarecido. Aqui não tem nenhuma criança. E eu acho que a galera que tem todas as duas chapas tem esse pensamento e sabe diferenciar. Acredito eu. Marjorie, acredito que todos saibam diferenciar. O que eu posso bater aqui, esclarecer, é que, em relação aos movimentos, aos coletivos, o CA, sim, tem que ter um diálogo com eles, porque eles fazem parte desse movimento do ICHL, eles fazem parte dessa luta, sendo grupo partidário ou de partidário, isso não interessa. O que interessa é o interesse em comum que todos têm, que é lutar por um ICHL mais justo, um ICHL que venha beneficiar o estudante. Fora isso, é levantar uma bandeira, acredito eu. Ok. Assim terminamos o terceiro bloco, né, do nosso debate. Vamos para o quarto bloco e final, ok? Segundo a nossa reunião, o quarto bloco são as considerações finais. Silêncio, por favor. São as considerações finais, no limite de 5 minutos para cada chapa. E aí vamos todos almoçar a comida do RU. Tá bom? Então, vamos lá. Como começou o nosso debate com a chapa Movimente 11, então vou passar a palavra para eles, os 5 minutos de considerações finais. Ou vocês querem fazer um par ímpar, para ser bem democrático? Vocês querem falar agora os 5 minutos? Então, um par ímpar, como ambos são tão cordiais. Então, pronto, sem briga. Então, 5 minutos para a chapa Renovação, a chapa número 1, para considerações finais. Gostaria de agradecer a chapa Movimente pelo debate. Vejo que foi um debate muito produtivo. Gostaria de agradecer a todos os acadêmicos de ciências sociais que estão aqui presentes, aqueles que estão aí fora também prestigiando esse debate, agradecer a vocês. Em relação às minhas considerações finais, eu poderia estar falando aqui, chapa Renovação e tal, mas eu vejo assim, eu acho que todas as duas chapas têm o mesmo pensamento, a construção de um centro acadêmico igualitário. Todos aqui, acredito eu, que têm um interesse em comum. A construção de um centro acadêmico de todos, aonde nós podemos se movimentarmos e também juntos podemos
fazer uma política estudantil melhor para todos. Eu, como candidata a vice-presidente, eu gostaria até que todos da chapa se levantassem, da chapa 1. Esses são o nosso corpo. Vejo que a chapa não deve ser formada só por um presidente e vice-presidente. A chapa é formada por um corpo. Então, todos esses daqui, também nossos membros discentes, são o que estamos aqui colocando a nossa cara à disposição. Qualquer dúvida, vocês podem nos procurar. Nós vamos sempre estar abertos para esclarecer propostas e também para interagir com vocês. Se vocês têm alguma proposta que vocês acham que deve caber ao nosso papel acadêmico, vocês podem chegar com a gente é bem aberto. Então, eu gostaria de agradecer a todos e que vença, não o melhor, mas que vença aquele que estiver mais preparado a seguir uma luta que é grande e uma luta que vai ser apenas o princípio dos próximos CAs, que podem continuar a luta que esse CA vai embater. A chapa 1, a chapa da renovação, agradece pelo debate, pelo comparecimento de todos. Agradecer a outra chapa, os representantes da outra chapa que estão na mesa. Muito obrigado. Muito obrigado a todos os companheiros que compareceram, puderam ver nossas ideias, puderam ver quais os nossos anseios enquanto chapa. E eu estou muito confiante, se eleito, para fazer essas conquistas, assim como a chapa toda também está empenhada nesse sentido. Vamos ser uma chapa limpa, uma chapa que vai prestar suas contas, uma chapa que está às claras e uma chapa que todos os meses, vai tentar fazer alguma atividade para o curso de Ciências Sociais. Nos empenhamos nesse sentido porque dá para fazer. Algum evento toda semana, não podemos ficar parados, somos cientistas sociais que estamos com uma carga de indagações muito grande, com uma carga de instigar qualquer coisa muito grande. E temos ficado ofuscados. Não vamos cair no ocaso como aquela estrela que perde seu brilho. Porque nós da chapa 1, nós não temos um novo caminho, mas nós temos um novo jeito de caminhar. Já diz Tiago de Mello, né, que ainda está em vida. Então, vem com a gente, porque a nossa chapa, ela representa essa homogeneidade. A nossa chapa, ela apresenta essa democracia. A nossa chapa, ela é homogênea. Vem com a gente porque nós estamos querendo muito fazer mais pelo curso de Ciências Sociais. Essas são minhas considerações finais para que você possa sentir essa nossa intensidade. Nós estamos com essa motivação. E muitos talvez possam dizer, infiltrado. Não tem isso, pessoal. Nunca neguei nada da minha vida. Nunca neguei minha filiação partidária para ninguém. E nunca levantei bandeira de partido neste curso. Vem com a gente, porque nós não estamos aparelhados e queremos mais pelo curso de Ciências Sociais, queremos avançar, e vocês sabem das minhas posturas dentro de sala de aula e até mesmo de corredor. É o melhoramento das ciências sociais no todo. É lutar pelo aluno, é lutar pelo corpo discente, é lutar pelo avanço do nosso curso. Muito obrigado e votem chapa 1, a chapa da renovação. Ok, agora 5 minutos para as considerações finais da chapa Movimente, chapa 11. Bom, também queria agradecer a outra chapa, aos dois representantes que estiveram aqui hoje no nosso debate. Agradecer à comissão eleitoral que fez um esforço durante um mês para elaborar o edital e chamar as eleições. Queria dizer que esse foi um momento muito importante mesmo, onde as duas chapas puderam expor suas ideias, suas propostas, o que pensam do curso, puderam expor também um pouco de si, né, para quem não nos conhecia. E queria dizer também que eu estou muito contente, muito feliz, muito satisfeito, muito confiante com as pessoas que integram a nossa chapa, com as pessoas que compõem a nossa chapa. Sobretudo os mais velhos, Natan, Mata
e Fabíola, que reconhecidamente são pessoas que dão a cara a tapa há muito tempo. Há muito tempo. O que eu posso dizer para vocês é que a gente é uma chapa múltipla, heterogênea, de várias vertentes, com pensamentos variados, mas com um objetivo em comum, que é, obviamente, a melhoria do nosso curso, em conjunto com os alunos. Né? Você também é CACS. Esse é o nosso slogan. É isso que eu tinha para dizer. Bom, eu quero também agradecer à Comissão Eleitoral pelo papel, pelo desempenho. Quero agradecer à Chapa 1 pelo comparecimento no debate, pelas discussões. Mas eu quero enfatizar o meu agradecimento aos membros da nossa chapa, da Movimente, a Chapa 11, a chapa que tem exclamações e muitas exclamações no final, que não coloca interrogações na vida dos outros, que não permanece com interrogações nas suas propostas, mas que tem propostas que são voltadas para a melhoria do curso de Ciências Sociais. E vocês têm sido muito importantes para que essa proposta saísse. Pessoas que eu não tinha proximidade, pessoas que não tinham proximidade entre si, mas que compuseram com ideias diferentes um mesmo conceito para o curso de Ciências Sociais. E a gente precisa dessas diferenças consolidadas, as diferenças unidas, para que a gente consiga caminhar juntos, para que o CAC seja isso mesmo, de que todas as pessoas diferentes elas consigam ser unidas e movimentadas num só sentido, né, que é da melhoria do curso de Ciências Sociais. Então, eu quero pedir a todos vocês que nos ouviram hoje, que puderam esclarecer as suas dúvidas sobre as propostas de uns dos outros. A gente tem muitas outras propostas que não puderam ser esclarecidas aqui, mas que estão dispostas na nossa fanpage no Facebook e que todos vocês podem acessar quando quiserem, e que a gente vai entrar em contato com vocês durante essa semana, conversando, fazendo corpo a corpo, apresentando melhor as propostas. Quero agradecer a presença de todos vocês e quero pedir que todos vocês se unam nesse movimento, votem 11 no dia 17, porque 11 não é um número desgraçado, como tem se dito por aí. 11 é um número de um movimento benéfico. 11 é um número de um movimento da diferença, onde 11 pessoas diferentes se unem em prol de um mesmo propósito, que é a melhoria do curso de Ciências Sociais. Muito obrigado a todos vocês. É isso. Bem, gente, só para, como a Comissão Eleitoral, vou dar aqui, no nosso edital tem todas as datas e horários, só para lembrar, nossa eleição vai das 8 às 14 do dia 17, e a apuração às 15 horas, com a presença dos representantes das duas chapas, para a contagem dos votos. E lembrem-se sobre o documento oficial com foto. Se não vier com documento oficial com foto, não vai votar, sem exceção, tá ok? Carteira de estudante não, tá no edital, e documento oficial com foto, então é documento oficial com foto. É só um dia, tá ok? Obrigado, galera.